Olá, amigos, comunidade. Estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra, ainda nas restrições sociais, ainda sozinhos aqui na igreja, confinados todos nós em casa, mas a palavra não está presa. Nós estamos presos em nossas casas, mas a palavra é livre, como afirmou o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, em que dizia: sofro como malfeitor na prisão, mas a palavra não está presa. A palavra continua sendo transmitida, continua libertando, continua salvando aquele que a ouve. A palavra não pode ser detida pelo vírus, a palavra não pode ser detida por qualquer força que seja, não foi detida pelo Império Romano, não foi detida por tantas circunstâncias, e mais uma vez ela continua livre, apesar de nós ainda estarmos nessa situação de isolamento. O fato é que o coronavírus, queridos, ele vai exigir da igreja, já tem exigido, uma postura bastante espiritual. Essa dificuldade vai mostrar muito claramente aqueles que ainda dependem do templo físico para viver o cristianismo, daqueles que de fato vivem a vida cristã autêntica. Ele vai fazer uma separação, esse tempo tem feito uma separação e levado muitos a refletirem sobre essa questão. Portanto, o tema hoje da nossa palavra é justamente esse: religião ou cristianismo? Faça a sua escolha hoje. O texto base que nós vamos usar está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 18 em diante. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia comigo. Marcos 2, capítulo 18, melhor dizendo, capítulo 2, do verso 18 em diante. Diz assim a palavra: também os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eles se aproximaram e perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas seus discípulos não jejuam? Vou repetir a pergunta porque ela é importante para a nossa ministração. Aproximaram-se de Jesus e perguntaram a ele: por que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam, mas seus discípulos Jesus não jejuam? Jesus lhes respondeu: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo permanece com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, o jejum está fora de questão. Mas virá o tempo em que o noivo será tirado deles. E quando esses dias chegarem, aí sim eles jejuarão. Ninguém costura um pedaço de tecido não lavado em um casaco velho. Se o fizer, o remendo novo abrirá o pano velho e deixará um rasgo ainda maior. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará a pele, e tanto o vinho quanto a vasilha de couro se estragarão. Em vez disso, coloca-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Há muito tempo, queridos, se debate nos mais diversos ramos da filosofia, da antropologia, da sociologia, acerca da natureza humana. Se essa natureza é boa ou se ela é ruim. No século XVI, os contratualistas, filósofos contratualistas, Rousseau, em especial, afirmou que o homem nascia com uma boa índole. Ele nascia com a natureza boa. E o que o corrompia era o meio em que ele vivia. Um contemporâneo de Rousseau, outro filósofo contratualista, John Locke, afirmava que o homem nascia neutro, nem bom nem ruim. E o meio determinaria se ele penderia a ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Thomas Hobbes, por outro lado, afirmava que o homem nascia com uma essência ruim e precisaria ser controlado. Caso contrário, não seria
boa a sua atuação no mundo. A palavra, muito tempo antes, ela nos garante que o homem nasce completamente corrompido, totalmente depravado, perdido em todas as esferas que ele atua, em todas as suas faculdades mentais, em todos os seus atos e motivações. A palavra garante que o mal está alojado no mais íntimo da motivação e do subconsciente humano, e que seus desejos e inclinações pendem sempre para o mal. A palavra não diz que o homem precisa ser controlado. A palavra afirma e garante que o homem precisa morrer e nascer de novo se quiser se tornar algo bom, se quiser aproximar-se de Deus e do reino. Não adianta remendar, como Jesus disse, não adianta controlar. Ele já nasce mal na essência, já nasce mal no pecado, já nasce morto em seus delitos e pecados, e apenas recebendo nova vida é possível que esse homem conheça a Deus. O fato é que é visível para qualquer tipo de linha que em um momento ou outro a maldade humana se manifesta muito claramente. Aliás, esse é o único ponto da teologia bíblica em que é possível investigar e comprovar a veracidade das Escrituras de uma forma prática, de uma forma experimental. O resto dela é pela fé. Mas nesse ponto específico em que a Bíblia afirma, a palavra afirma que o homem nasce mal e que ele tem suas motivações ruins, esse ponto pode ser investigado e tem sido investigado há muito tempo e tem sido comprovado que de fato o homem nasce mal em todas as suas esferas. É inegável a maldade humana. Basta acessar os noticiários e nós teremos relatos de furtos simples, desde furtos simples aos mais terríveis e inacreditáveis homicídios cometidos com um sorriso no rosto. Um importante teólogo do início do século XX, Chesterton, afirmou que não era raro em sua época encontrar crianças tendo prazer em esfolar um gato, em amarrar uma bomba no rabo do gato só para ver o desespero do animal. E as crianças ali se divertindo, vendo essa cena de desespero do animal. Então ele afirma na sua obra Ortodoxia que negar a maldade humana, olhando para essa cena, e negar a maldade humana, como queriam alguns liberais do início do século XX, quem ele combateu, é a mesma coisa que negar o gato. Não se trata, dizia ele, de uma afirmação científica, dizer que a maldade humana não existe. Na verdade, equivale a negar o próprio gato. Vocês imaginam alguém dizendo ao lado do gato esfolado que a maldade não existe, que é apenas uma brincadeira de criança. Vocês imaginem você ao lado desses 60 mil cadáveres que o Brasil acumula de homicídios por ano, ao lado dessas famílias dizendo que a maldade humana não existe, que o homem é bom. É a mesma coisa que negar os 60 mil cadáveres, fazer tal afirmação. Nós não precisamos ensinar ninguém a mentir, mas custa muito ensinar sobre a necessidade de se dizer a verdade. Nós tendemos a distorcer a verdade. Nós costumamos tomar a justiça por injustiça, a inverter a ordem da realidade, a tomar regras por princípios. O ser humano é assim. Em resumo, a humanidade tem verdadeira repulsa pela verdade. Nós não queremos a verdade, nós procuramos afastar a verdade de nós. Nós preferimos e amamos as ilusões, as mentiras, os contos. Esse diagnóstico, ele é ainda mais antigo quando olhamos não somente para a Bíblia, mas para o ano de 380 antes de Cristo, quando Platão, filósofo grego, escreve sua obra A República, e dentro dessa obra, ele, para ilustrar essa questão da repulsa do ser humano em relação à verdade, ele conta um mito, o mito da caverna.
O mito, amigos, na antiguidade, ele não era contado como uma simples história. Ele só poderia ser contado por pessoas de credibilidade e esse mito traria a verdade dentro dele. Ele expressaria algo real que ele constatou como observador da sua sociedade na sua época. Então esse mito dizia o seguinte: imaginem vocês que tenhamos algumas pessoas que nasceram dentro de uma caverna e estão acorrentadas dentro dessa caverna desde o seu nascimento, olhando apenas para o fundo dessa caverna. E elas passaram a vida toda ali, olhando para o fundo dessa caverna. Atrás delas, uma fogueira que projetava no fundo da caverna as sombras de quem passava fora da caverna. Então essas pessoas passaram a vida inteira olhando o fundo da caverna e tomando aquelas sombras como sendo a realidade da vida. Elas não conheciam o que existia fora da caverna. Um determinado dia, um desses prisioneiros consegue se libertar e ele corre para fora da caverna, fica cego por conta da luz. Por alguns instantes, depois a visão começa a recobrar as suas faculdades, a sua potência, e então ele começa a olhar e perceber que na verdade existe todo um mundo lá fora, que na verdade tudo que eles achavam que era realidade, na verdade não passavam de sombras. E esse prisioneiro recém-liberto, ele tem uma atitude óbvia, ele então começa a pensar: eu preciso avisar os meus amigos que estão presos, e ele retorna ao fundo da caverna. E ele conta o que ele viu lá fora, ele conta sobre a luz, sobre as coisas que ele viu, que a luz iluminou. Ele conta sobre a realidade e ele afirma: olha, na verdade tudo isso aqui que nós achávamos que era realidade, que era verdade, não passa de sombras. E ele então tenta libertar esses amigos deles, mas o que acontece? Esses amigos, além de negarem esse relato da verdade, além de se negarem a ir conferir, a checar essa informação, eles acabam por matar esse mensageiro. O que Platão quis dizer com isso? Com esse mito? Ele escrevia ali sobre a sociedade da sua época. Ele quis dizer o seguinte: a sociedade dificilmente enxerga a verdade como ela é. A humanidade, ela prefere ficar nas facilidades da ignorância a virem para as dificuldades da luz. Ficar no fundo da caverna tem as suas facilidades, tem os seus privilégios. A vida é mais simples no fundo da caverna. Platão constatou que o ser humano sofre um processo complexo ao tentar libertar-se das próprias convicções e pensamentos próprios. Busca manter a qualquer custo a sua posição. E mais, o ser humano prefere assassinar a verdade ao invés de mudar a si mesmo. O ser humano procura mudar o mundo inteiro para que a sua visão, a sua convicção, a sua verdade prevaleça, ainda que a verdade seja tão óbvia como nesse mito. O escritor renascentista Tomasi de Lampedusa, ele conta em sua obra algo interessante em seu personagem fictício, o príncipe de Falconere, em que ele tem uma luta para se manter no poder. Ele está perdendo prestígio na aristocracia da época e ele tenta persuadir o seu tio com a célebre frase: para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. Isso é um símbolo do esforço para negar a verdade e manter-se na mesma posição de antes, independentemente do que aconteça ao redor. Para usar uma linguagem mais bíblica,
o ser humano tem uma dura cerviz, difícil de dobrar, difícil de reconhecer. E essa resistência se justifica porque a verdade, quando entra, ela muda tudo. A verdade, quando entra, ela incomoda, ela nos confronta, ela tira tudo do lugar, ela nos obriga a abrirmos mãos da nossa posição, ela nos obriga a renunciarmos a tudo que acreditamos. Como disse Paulo, nos obriga a reputar como esterco todo o conhecimento que tínhamos para ganharmos a Cristo. Quando a verdade entra, nós somos obrigados a mudar de posição. E nós resistimos muito a esse processo. Todavia, nós não percebemos que, ao tentar assassinar a verdade, na verdade, nós não conseguimos o fim que desejávamos. Muito ao contrário, o efeito é reverso. E eu quero aqui passear um pouco sobre esse padrão da humanidade, sempre tentando afastar a verdade do seu caminho, sempre tentando assassinar a verdade, desejando sempre o fim de paz que Deus promete, mas sempre recusando os caminhos propostos por Deus. Quando a humanidade, no jardim do Éden, teve de escolher entre a obediência e a transgressão, optou pela transgressão, pela ilusão do conhecimento. E o resultado foi a expulsão do jardim. Não foi o resultado que eles queriam. Quando a humanidade teve de escolher entre as tábuas da lei e o bezerro de ouro, rapidamente escolheu o bezerro de ouro. E como resultado teve um juízo severo de Deus sobre aqueles desobedientes. Quando na primeira dificuldade no deserto, saindo do Egito, tiveram que escolher entre as dificuldades de serem livres, as dificuldades da liberdade no deserto e as facilidades da escravidão no Egito, em seus corações voltavam sempre ao Egito, tendo como resultado ficarem no deserto uma geração inteira. Quando a humanidade teve que escolher entre a teocracia e uma monarquia em Israel, optaram por Saul, sofrendo todas as consequências por terem rejeitado a Deus como líder máximo. Quando já firmado como um reino, quando Israel já firmado como um reino e constituído povo de Deus, teve que escolher muitas vezes entre a fidelidade a Deus e a idolatria, muitas vezes preferiu a idolatria, tendo como resultado final a condução ao exílio por diversas vezes. Quando a humanidade teve que escolher entre a verdade, Jesus Cristo, e Barrabás, entre o inocente e o culpado, optou rapidamente pelo culpado, por Barrabás. E carregamos eternamente a marca de que amamos mais as trevas do que a luz. Deus sempre teve a humanidade nas mãos, e na única vez em que tivemos Deus na nossa, nós o crucificamos, porque nós odiamos a verdade. Quando a igreja da Galácia teve que optar pela liberdade do Espírito ou pela escravidão das obras da lei, optaram pela escravidão das obras da lei e foram chamados de insensatos pelo apóstolo. E a igreja moderna, ela é confrontada mais uma vez a escolher entre cristianismo ou religião, entre leveza ou peso, entre o templo ou a vida cristã autêntica, entre permanecer na caverna da religião ou sair para a luz do cristianismo, entre a verdade ou misticismos de toda a ordem. Nós mataremos a verdade novamente ou a defenderemos? O que escolheremos hoje? Muitos vivem na caverna da religião, acorrentados ao rito e tomando por realidade o que é apenas sombra, como no exemplo dado por Platão, muito embora Platão não estivesse falando sobre Bíblia, antes que alguém me critique, algum acadêmico aponte algum anacronismo. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou apenas aplicando o exemplo, ilustrando o exemplo.
Platão viveu numa sociedade pré-cristã e nada tem a ver o seu mito com a palavra de Deus. Mas muitos vivem como se fosse nessa caverna da religião, olhando as sombras, vivendo as sombras da antiga aliança, projetadas no fundo dessa caverna, porque a palavra diz que a antiga aliança eram sombras do que haveria de vir. Muitos ainda vivem à sombra do reino de Deus que já raiou, que já fez sombra sobre a antiga aliança. A nova aliança já superou a antiga. E assim também fizeram os fariseus e os discípulos de João no texto que acabamos de ler. Eles continuavam vivendo à sombra da antiga aliança, sem perceber que o noivo já havia chegado, sem perceber que o novo já havia chegado, sem perceber que o reino já havia chegado. Como já dissemos, a caverna religiosa traz as suas vantagens, vantagens que a vida cristã autêntica, vivida na luz, não traz, porque a vida cristã na luz traz suas dificuldades. Às vezes é mais difícil viver na luz do que viver nas trevas, nas sombras. Enfrentamos dificuldades por vivermos na luz. A sombra, essa penumbra que os religiosos vivem, sem expor o que há no íntimo do seu coração, prezando apenas pelo que é externo, contrasta com a vida na luz de confissão, de arrependimento genuíno, de luta contra o pecado incessante e muitas vezes solitária. A mecanicidade no cumprimento das regras religiosas contrasta com a necessidade de maturidade exigida do discípulo verdadeiro, que tem que tomar decisões com base em princípios e não em regras, que não vive cercado por um conjunto de regras que o protegem. O problema do religioso é que tudo se resume a uma visão míope, voltada para o próprio ventre no final das contas, voltada para o fundo da caverna. O religioso sempre pensa em si mesmo, no próprio ventre. Veja bem, Senhor, te agradeço porque eu não sou como esse pecador. A oração já vem projetada dessa forma em si mesmo, com orgulho religioso, com toda a religião saltando para fora da sua própria oração. Senhor, te agradeço porque eu não sou como esse pecador. Graças te dou por isso. Senhor, o que eu preciso fazer a mais do que eu já faço para ter a vida eterna? Porque tudo isso eu já tenho feito. Senhor, eu nunca fui escravo, por que eu precisaria de libertação? Nós somos a nação escolhida, como disseram a Jesus. Como os fariseus disseram a Jesus, relatado no Evangelho de João. Senhor, eu guardo o sábado, por que o Senhor cura no sábado? Por que o Senhor não guarda o sábado? E finalmente chego na pergunta-chave para a compreensão da nossa ministração. Senhor, eu jejuo, porque os teus discípulos não jejuam, como jejuam os discípulos de João e os fariseus? Nós veremos que se tratou de uma pergunta aparentemente honesta, mas revelou o câncer religioso que dominava a vida daqueles homens, revelou que eles estavam olhando para o fundo da caverna ainda, para as sombras projetadas pela antiga aliança. Não estavam conseguindo entender o que era a verdadeira vida com Cristo. Não é fácil, amigos, libertar-se da escravidão e do peso da religião. Mas o cristianismo, puro e simples, como disse Lewis, ele vem para propor exatamente essa libertação, fazer exatamente essa passagem do peso para a leveza. Ao contrário da religião e das filosofias e dos gurus espirituais que andam por aí, o cristianismo não é algo que se possa agregar como apêndice da vida, como um anexo, como uma parte que você cumpre, como mera filosofia, porque o cristianismo é o próprio caminho, é a própria verdade e é a própria vida. Se nós admitirmos que Jesus Cristo foi um grande filósofo,
um grande mestre, um grande pensador, apenas, nós o transformamos automaticamente no maior lunático da face da terra. Isso porque ele afirmava com todas as letras que ele veio do céu, que ele viveria e morreria para pagar a conta do nosso pecado por conta da maldade alojada no nosso coração, que nós não conseguimos tirar por nós mesmos, precisávamos de alguém, precisávamos de Deus para conseguir isso. Ele afirmava que ele morreu para pagar a nossa conta e que ele era o próprio Deus. Portanto, nenhum filósofo jamais afirmou ser Deus. Isso seria irracional. Portanto, reduzir Jesus a um simples mestre, a um simples pensador, é transformá-lo em um lunático, é transformá-lo em alguém que não seria digno de ser ouvido. O cristianismo não é filosofia, autoajuda não é religião com seus ritos, não é. O cristianismo é a palavra da verdade que te mata e depois te ressuscita. E aquele que saiu da religião reconhece que você não controla esse processo. Que nós não temos como discípulos escolher trechos do cristianismo, como se faz em outras religiões, e deixar outros de fora. Na verdade, o cristianismo não te dá escolha alguma. Ele não te deixa confortável. Quando Jesus Cristo te alcança na sua estrada de Damasco, Ele te cega, Ele te mata, Ele te conduz, te transforma, te faz nascer de novo, e quando você menos percebe, você já não se reconhece mais e ninguém mais te reconhece. Quando você está vivendo a sua vida tranquilamente pela estrada de Damasco, quando você está vivendo sua vida como se nada estivesse acontecendo, um dia a verdade te encontra no seu caminho, e você então morre e nasce de novo, e você não sabe como isso aconteceu. Não é possível controlar esse processo, irmãos. Não é possível colocar o cristianismo no bolso. Não é possível controlar a verdade. Nós temos um Deus que é indomável nos seus motivos e nas suas vontades. Não é possível controlar o Espírito. Ele sopra onde quer, como disse Jesus. E Ele alcança aqueles que Ele deseja. Nós odiamos a verdade, como expomos agora, acabamos de expor. E quando essa verdade nos encontra, ela precisa nos matar, não apenas nos reformar, não apenas remendar. Não adianta colocar um remendo novo nesse pano velho. Ela precisa acabar conosco e nos fazer nascer de novo, para que nós possamos compreender essa verdade. Jesus parece concordar totalmente com isso, como lemos no texto. Ele afirma que não é possível remendar coisa nova em estrutura velha. A coisa fica pior. Jesus parece concordar que religião não cabe na nova aliança. Portanto, é preciso compreender com profundidade o que o Mestre nos disse. Os fatos narrados no texto base acontecem num momento em que o ministério espiritual de Jesus começa a ser objetado e questionado pelos religiosos da sua época. Até então, tudo era festa. Os milagres aconteciam, eram celebrados, transformava-se água em vinho, o paralítico andava, o cego via, tudo era celebrado. Mas a partir de agora, desse momento, os milagres e o comportamento de Jesus começa a ser questionado. Isso porque Jesus começa a incomodar a religião dominante. Ele começa a atingir estruturas religiosas que eram muito caras, muito apreciadas, muito veneradas pela religião judaica da época, do primeiro século. Nesse contexto, Jesus é interpelado e questionado várias vezes. Por exemplo, quem é você para perdoar pecados? Como no exemplo da cura do paralítico, em que Jesus questiona, é mais fácil perdoar pecados ou fazer com que ele ande?
Então, ele toma o lugar de Deus, que é o único que pode perdoar pecados, e os religiosos já se assombram com isso. Por que você come com pecadores e cobradores de impostos? Por que você se mistura com essa gente? Porque se você fosse de fato um profeta, alguém enviado de Deus, você saberia que você não deve tocar nessas pessoas, ter comunhão com essas pessoas. Você vai se tornar impuro se você tiver comunhão com essas pessoas, dizia a lei, dizia a religião. Por que você desrespeita o sábado? Porque você pratica tudo o que não pode praticar no sábado. Perceba? Então, Jesus começa a atingir o centro da prática religiosa e isso começa a incomodar. E no texto, a pergunta-chave aqui para a nossa exposição: por que os discípulos de Jesus não jejuam, enquanto os discípulos de João e os fariseus jejuam? Por que tantas mudanças, Jesus? Por que mexer na nossa zona de conforto? Por que tanta novidade? Por que desrespeitar nossas práticas religiosas fundadas há tanto tempo? Jesus aparentemente quebra todas as regras religiosas, aparentemente. Mas na verdade o que ele faz, é entender o princípio que estava por trás dessa regra religiosa. É interpretar o sábado como ele deveria ser interpretado, porque o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Jesus passa a interpretar corretamente todas essas questões. Que a misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Princípios da nova aliança. Mas aparentemente ele parece não ter reverência com relação a esses símbolos religiosos da época. Ele dá um nó na cabeça dos religiosos. Esse é o primeiro ponto para compreendermos. Jesus aparentemente começa a mudar tudo e ser objetado. Um segundo ponto para compreendermos melhor o texto. A pergunta feita a Jesus, por que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam, mas os seus não jejuam, ao contrário de outras perguntas feitas pelos fariseus, essa parece ser legítima. Ela parece não revelar nenhum tipo de ódio, de dissensão, de pegadinha, de discriminação. Isso porque a pergunta liga e associa o movimento farisaico, os fariseus, aos discípulos de João, que eram movimentos totalmente contrários. Os discípulos de João eram um movimento de periferia, um movimento de exclusão, um movimento em que não era reconhecido pela religião dominante. Viviam lá às margens do Jordão, no deserto. O líder era meio estranho, vestia umas peles de camelo, comia gafanhoto, vivia no deserto, João Batista. Não viviam no templo. E os fariseus, por outro lado, dominavam a religião. Os fariseus, por outro lado, eram aqueles que tinham o monopólio do que deveria ser dito e o que não deveria ser dito. Portanto, associar um movimento com o outro já revela que, na verdade, a pergunta não revela nenhum tipo de pegadinha, de maldade, de algo, de segundas intenções nessa pergunta. A dúvida dessas pessoas consistia numa dúvida razoável. Por que os discípulos do próprio Cristo não se submetem a uma disciplina espiritual tão necessária, tão bíblica, tão indispensável, que é o jejum? Por que Jesus, logo, justamente os seus discípulos não se submetem a isso? Ao passo que todo o resto do judaísmo se submete. Por quê? E aí entramos no terceiro ponto para compreendermos o texto com profundidade. Porque para entendermos de uma forma correta a resposta que Jesus dá, é necessário compreender qual era o sentido do jejum no contexto da época. A religião dominante e os fariseus, eles identificaram na prática do jejum e no cumprimento cerimonial preciso da lei, dentre outras coisas, uma forma de adiantar a vinda do Messias. Essa era a teologia distorcida da época.
Eles não jejuavam de graça, mas eles tentavam, de alguma forma, sensibilizar o Messias para que voltasse mais rapidamente e colocasse Israel novamente no cenário internacional. Mais uma distorção teológica distorcida da época. Afinal de contas, Israel vivia debaixo do domínio de Roma. E desde a antiga aliança, desde o exílio na Babilônia, nunca mais teve importância internacional, autonomia internacional. Apenas algum tipo de autonomia durante a revolta macabaica, porém depois nunca mais teve. Sempre foi subjugada por algum império. Portanto, o que os judeus esperavam nessa época era um Messias, um Cristo militar, nos moldes do rei Davi, talvez, que viesse com seu exército e libertasse Israel da vergonha a que estava submetido. Era isso que eles esperavam. E esse jejum, que na verdade não era um jejum bíblico, porque a antiga aliança exigia apenas um dia de jejum por ano, que era o dia da expiação. Mas eles jejuavam cerca de 2 vezes por semana, pelo menos. Isso foi sendo incorporado, porque esse jejum não era de graça. Ele servia para demonstrar contrição, demonstrar quebrantamento e tentar sensibilizar o Messias, esse Messias político, militar, que eles esperavam para devolver Israel no cenário internacional. E chega Jesus montado em um jumentinho. Chega Jesus simples, dizendo que nós deveríamos dar a outra face, dizendo para guardarmos nossas espadas, renunciarmos a nós mesmos, negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa própria cruz e ir após Ele. Esse Messias verdadeiro não os agradou, eles não o reconheceram. E esse jejum servia para trazer esse Messias ilusório que eles esperavam. Então o jejum, a prática do jejum, tinha esse aspecto de demonstrar piedade, contrição e tentar sensibilizar a Deus para que o Messias logo viesse. Portanto, diante desse motivo do jejum, Jesus, no texto base, responde com toda obviedade que a pergunta merece. Porque apesar da pergunta ser aparentemente sincera, ela é completamente cega. Perguntaram, por que seus discípulos Jesus não jejuam? E ele responde, não jejuam porque não precisa. O noivo já está com eles. Se o objetivo do jejum de vocês é acelerar a vinda do Messias, ele já veio. Já está com eles. O noivo está presente. O motivo do jejum foi tirado. Não existe o porquê jejuarem. Se o Messias já chegou, se o noivo está presente, se o tempo agora é de celebração, porque o noivo chegou, o Salvador chegou. Quem vocês esperavam chegou. Não faz sentido continuarem jejuando. Não faz sentido continuarem nessa prática religiosa vazia, se o objetivo já foi alcançado. Eu já estou com eles. Não há como ter maior comunhão com eles do que eu estou tendo. Eu caminho com eles, com os meus discípulos. Eu durmo no mesmo lugar que eles. Eu faço refeições com eles, eu os ensino, eu os conduzo, dia após dia. Por que eles jejuariam em um tempo de festa como esse de celebração? Qual é a razão? É o que Jesus responde. Quando o noivo for tirado, aí sim eles jejuarão. Mas por ora, o tempo é outro. E vocês não estão enxergando isso. A religião não está conseguindo enxergar a realidade espiritual que havia raiado, o reino havia chegado. Então, queridos, esses 3 pontos, esses 3 pilares, nos ajudam a compreender melhor, ainda mais a resposta de Jesus na sequência, porque ele parece emendar a resposta dele. Ele responde isso e diz, e mais? Não se costura pano novo em vestido velho, nem se coloca vinho novo em odre velho, porque isso dá problema. Jesus sabia que havia um grande problema, um grande obstáculo para os fariseus ali, para os religiosos. A mensagem que Jesus tentava transmitir não era fácil, porque eles teriam que passar de convicções
predominantemente religiosas para uma experiência absolutamente espiritual. Da mesma forma, não é fácil para os religiosos de hoje. Eles teriam que renunciar à prática religiosa, do jejum e de tantas outras, para viverem simplesmente de uma forma espiritual, de uma forma simples. Eles teriam que abandonar o templo com seus sacrifícios e teriam que receber Jesus como o último e perfeito sacrifício e receber a nova aliança. Essa era a dificuldade deles. Talvez hoje, no nosso contexto, seja muito difícil para alguns abandonar o templo físico para viver a vida cristã. Abandonar os domingos para que tenhamos uma vida cristã autêntica em nossos lares. Porque a nossa vida cristã não pode depender de um templo, assim como para o judeu verdadeiro não poderia depender. Caso contrário, não enxergariam quando o Messias viesse, assim como não enxergaram. E Jesus emenda essa resposta. Como eu sei que é difícil para vocês que recebam a minha mensagem, que é puramente espiritual, é importante que vocês saibam, fariseus, é importante que vocês saibam, religiosos, que não se costura pano novo em veste velha, e não se põe vinho novo em barril velho, pois ambos vão se romper. Na verdade, vocês precisariam de remendo, mas não é possível remendar. Vocês, fariseus, estão esperando um reino político, um Messias militar. Vocês estão praticando religiosidade com jejum, fingindo piedade. Só que esse remendo não serve. Vocês estão tentando colocar um pano novo numa veste velha, vai romper. E eu sou o vinho novo, disse Jesus. Eu sou o vinho novo. Se vocês tentarem me adaptar às antigas estruturas judaicas, não vai dar certo. Vai romper, vai perder-se tanto o vinho como a palavra. É preciso nascer de novo para receber o vinho novo. É preciso nascer de novo para que nós conheçamos e amemos a verdade. Caso contrário, continuaremos rejeitando a verdade. Cristianismo religioso, querido, faz mais mal do que bem. É a dose inversa do remédio. A dosagem define remédio de veneno. Separa remédio de veneno, é apenas a dosagem. Cristianismo parcial é veneno, te mata. Cristianismo total te mata e te ressuscita, te traz a nova vida, te faz nascer de novo. O problema da religião dominante da época e do coração endurecido é que a vida velha e as antigas estruturas religiosas estavam impedindo de receber a nova mensagem. E era necessário receber a nova mensagem, pois é impossível fazer remendo com a vida velha. A questão é se você nasceu de novo. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto inicial do cristianismo. É o ponto pelo qual você consegue ou não receber a verdade. Alice von Hildebrand, filósofa de 97 anos, disse o seguinte: o que eu vou dizer é uma experiência de toda uma vida de estudos. A verdade só é possível ser enxergada e recebida de joelhos. Caso contrário, você não consegue enxergar. A questão é se você nasceu de novo para que você consiga amar a verdade, para que você não procure mais assassinar a verdade, que é Jesus Cristo. A salvação não é um conjunto de regras em que você põe em prática, que você assimila do cristianismo, de ritos que você pratica. Não é isso. Cristianismo verdadeiro, puro e simples, é aquele quando o sujeito morre e nasce de novo. Nasce do alto. De nada adiantará o contrário, porque vai ser a mesma coisa que pegar partes do cristianismo novo e tentar remendar com a sua antiga vida. Não funciona. Por isso Jesus questionou da sua época e nos questiona ainda hoje em dois aspectos. Você que nos assiste, já nasceu de novo? Nasceu do alto? Ama a verdade? E como consequência lógica da primeira pergunta, você realmente já foi transformado para receber o vinho novo? Ou está sendo religioso ainda? Você ainda procura assassinar a verdade? Cristianismo ou religião? Precisamos escolher. Então, para finalizar, 3 aplicações práticas. Primeira delas: você que ouve a mensagem
essa mensagem precisa passar por uma profunda transformação. Caso contrário, você colocará vinho novo em odre velho. Você continuará fazendo comparações, olhando para as pessoas e não para Deus. Isso arrebentará o odre mais cedo ou mais tarde. Reparem no texto que nós lemos. O texto começa com uma comparação. Por que os discípulos de Jesus não jejuam, enquanto os fariseus e os de João jejuam? Uma comparação. Isso revela pessoas que estão cumprindo uma cartilha religiosa, mas cujos olhos estão fitos nos outros, não em Deus. O que move a vida dessas pessoas não é o relacionamento sincero com Deus, mas sim observar o outro fazendo comparações. Por que teus discípulos fazem isso e os nossos não fazem? Por que eles não acompanham o movimento? Por que são tão diferentes? Quem anda com Jesus não tem tempo para olhar na lateral. Esse tipo de olhar na lateral, desviando-se do Senhor, é porque os olhos não estão totalmente em Deus. Olham na horizontal buscando movimentos, condutas, gestos e pessoas que justifiquem o seu estilo de viver, muitas vezes até fora da palavra de Deus, e se recusam a buscar no Senhor a aprovação devida, a boa consciência em Deus que Paulo mencionou. Por que eles não jejuam? Estão olhando para o lado e não buscando uma consciência verdadeira. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas. Nós estamos indo para a cruz, portanto não importa o que acontece na lateral, não importa o que os outros estão fazendo, importa o que Deus sabe que nós estamos fazendo. Em qual odre você está colocando o vinho novo que você recebeu? No da religião ou no da verdade? Se é no odre da religião, você ainda pensa que a salvação é um conjunto de regras que você tem que seguir, que você tem que praticar, que você tem que manter e que inevitavelmente te levará para a comparação entre salvos e perdidos, entre nós e eles. Ou você tem colocado o vinho novo no odre da graça imerecida, que ao invés de olhar a vida do outro, olha apenas para si mesmo e consegue enxergar o tamanho da profundidade do seu pecado e da sua maldade, e depois olha para a cruz e reconhece o tamanho do perdão. John Stott disse que a cruz me diz duas coisas. A primeira, que eu sou indigno, e a segunda, que eu sou amado. Você tem colocado o vinho novo no odre da graça imerecida, ou seja, naquele odre que se compara apenas consigo mesmo, como Paulo recomenda, como o apóstolo Paulo recomenda, em Gálatas 6, em que ele diz o seguinte: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Você tem colocado o vinho novo no odre da graça imerecida, ou seja, naquele que enxerga a própria trave e se recusa a tirar o cisco do olho do irmão? A graça de Deus é o vinho novo, que ao ser despejada em nossos odres, ou se conserva e torna-se um vinho melhor, ou rompe o odre se for velho. A espiritualidade cristã não coube nas velhas estruturas judaicas no tempo de Jesus, e da mesma forma não cabe nas velhas parafernálias religiosas do nosso tempo, da igreja evangélica brasileira, não cabe, em geral. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, bradou: somente a graça. Discípulos de Lutero, melhor dizendo. Nos 5 solas disseram: somente a graça. Não há graça e mais alguma coisa que precisamos buscar no outro. Não há graça e mais alguma comparação. O vinho novo da graça de Deus nos põe de joelhos, nos tira o orgulho religioso, nos livra da comparação, porque ele estabelece uma condição igual para todos. Todos estão destituídos da glória de Deus, e ainda, como disse Paulo, eu sequer merecia ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós também, comunidade, nós também não merecíamos nada. Nenhum de nós. Mas pela graça de Deus, nós somos o que somos e não precisamos nos comparar com ninguém, a não ser conosco mesmo. O vinho novo depositado nesse odre novo, nessa nova compreensão, vai produzir algo maravilhoso em nós.
Segunda aplicação: se não passarmos por uma profunda transformação, renovando nossa mente, continuaremos praticando religiosidade, jejuns, em absoluta desconexão com a espiritualidade e com a realidade. Olhem o que os fariseus faziam e não enxergavam. Perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam, Jesus? Resposta óbvia, como já vimos: porque o motivo do jejum foi tirado. Vocês não jejuavam para que eu viesse? Eu já vim. Mas eles continuavam jejuando mesmo com Jesus na frente deles. Que situação! Eles não deram conta de enxergar o próprio Cristo em carne e osso na frente deles. Eles não enxergaram a verdade falando com eles. Isso é prática religiosa em total desconexão com a realidade. A prática religiosa desconectada da espiritualidade e da realidade é o cúmulo da cegueira, como aconteceu com essas pessoas. Em outras palavras, o que nós praticamos precisa ser o que pregamos e vice-versa. Precisamos ser íntegros, inteiros no que fazemos e compreender o que estamos fazendo. Quando jejuamos, quando oramos, quando vamos para a ceia, que está aqui hoje, quando vamos para o culto, para o louvor, quando praticamos caridade e qualquer outra coisa feita no âmbito da religião, nós precisamos compreender os motivos pelo qual fazemos. Porque jejuar pelo motivo errado é uma cegueira, como vimos. Não passa de dieta. Em Isaías 58, Deus já acusava Israel de religiosidade na antiga aliança. Dizia assim o Senhor: será este o jejum que eu escolhi para vocês? Que apenas um dia vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Não seria este? Soltar as correntes da injustiça? Desatar as cordas do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos e romper toda a escravidão? Não é partilhar a sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na tua retaguarda. Deus aqui não está fazendo campanha contra o jejum, evidentemente, que Ele mesmo instituiu. Ele está apenas acusando que o jejum exterior, a religião exterior, desconectada da misericórdia, da graça, do seu interior, do vinho novo, nada vale. Ele está dizendo que nós precisamos compreender as disciplinas espirituais que praticamos. Precisamos viver a palavra, não praticar a ceia de uma forma vazia. Senão, de nada adianta, o odre pode romper. A palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E não diz que com a aparência de santidade alguém verá o Senhor. Não é algo externo. Alguém me perguntou esses dias: então quer dizer, Murilo, que quanto mais eu me adequo aos padrões da Bíblia, quanto mais eu pratico as regras da Bíblia, mais o Espírito Santo habita em mim? Um grande não. Não é verdade isso. É porque o Espírito decidiu habitar em você que você consegue praticar a palavra. A religião diz isso, que quanto mais você obedece, mais você chega a Deus, que você precisa fazer algo. O cristianismo diz: já está tudo feito, já está tudo pago, já está tudo consumado. A verdadeira santidade é fruto de um esforço humano sincero e dependente de Deus. É obra do Espírito Santo e não nossa, no final das contas. Paulo afirma categoricamente: mas se pelo Espírito, vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então não seja religioso. É impossível enganar a Deus. Não tente chegar a Deus por meio de sua religião. Isso é remendar o pano, vai ficar pior. Não jejue, entre aspas, para acelerar a vinda do Messias. Ele já veio e já morreu por nós. Nada mais pode ser feito. Pratique o jejum que agrada a Deus, como nós lemos aqui. E terceiro, para finalizar: se não houver profunda renovação da mente, você continuará fazendo associações incompatíveis com a verdadeira espiritualidade, em nome de uma religiosidade cega. Você vai fazer associações incompatíveis. Isso aqui beira o culto ecumênico.
Olha o que aconteceu. Os fariseus e os discípulos de João se uniram em uma religiosidade cega, porque eles eram grupos antagônicos. Eles não se davam entre si. Haviam muitas divergências. O movimento farisaico era condenado por Jesus. O de João Batista era alinhado com Jesus. Jesus chegou a elogiar João Batista. Portanto, eles eram totalmente diferentes. Mas nesse momento, em razão de uma questão religiosa vazia, que era a questão da prática do jejum, eles se uniram para perguntar: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os seus não, Jesus? O que está por trás dessa pergunta é um orgulho religioso, no final das contas. Que quer dizer, no final das contas, por que nós somos piedosos? Por que vocês não são, melhor dizendo, por que vocês não são tão piedosos como nós que jejuamos? Por que vocês bebem bebida alcoólica e nós não? Por que vocês guardam um dia específico e nós não? Ou porque nós guardamos e vocês não? Por que praticamos isso e vocês não? Por que nós somos tão santos e vocês não são? Comparações, queridos. União de grupos que são antagônicos na doutrina, mas que encontram um ponto religioso em comum. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Você faz parte de um edifício de concreto religioso? Ou você faz parte de um corpo vivo do qual Cristo edifica? Você vive a novidade de vida e executa sua função no corpo de Cristo, ou procura sabotá-lo associando-se a uma religião cega, tornando-se um peso morto? Irmãos, quando compreendermos que cada um de nós recebeu dons do Espírito para levarmos a igreja à frente, algo vai acontecer. Quando nós compreendermos que cada um de nós tem uma função que nenhum outro pode executar, algo vai acontecer na igreja. Portanto, é tempo de sairmos da caverna da religião, de tomarmos o cristianismo na dosagem certa, na dose cavalar, que mata e que nos traz de novo a vida, de renovarmos a nossa mente para que conheçamos, enfim, qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Portanto, você que nos assiste, escolha hoje a religião ou escolha o cristianismo. Escolha a sombra da religião, a sombra da antiga aliança, ou escolha a luz do cristianismo puro e simples. Agora vamos ter um momento da ceia. Você que se preparou, pegue os elementos para que nós possamos fazer uma oração e tomar a ceia do Senhor. Diz o texto sagrado no livro de Lucas, dizendo o seguinte: e tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o corpo, o meu corpo, que por vocês é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Portanto, temos aqui o suco de uva e o pão, representando o corpo e o sangue de Cristo, que inauguraram a nova aliança, o corpo de Cristo que foi partido em nosso favor, e o sangue de Jesus que foi derramado, o sacrifício perfeito, que nos traz vida, que nos traz a salvação, que nos traz a vida eterna. A nova aliança estabelecida nesses símbolos religiosos. É isso que precisamos compreender, o real sentido da ceia em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor foi moído pelos nossos pecados, porque a maldade estava alojada em nosso coração e o Senhor pagou a conta dessa maldade. O Senhor pagou a conta do pecado naquela cruz. Obrigado pela sua coragem, Senhor Jesus, em derramar o seu sangue em favor de nós que não merecíamos. Portanto, nós te agradecemos
e pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos guarde e esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Uma boa ceia, que você possa de fato estar na presença de Deus e compreender o que você de fato está fazendo nesse momento. Deus te abençoe.